Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje com um throwback. Com um throwback de já uns anos. Há uns anos, O nem sei dar. segundo ano da existência do podcast. Sim. Hoje queremos convidar-vos a ouvir o episódio 68. Era 68. Sim. E este episódio agora, 68, que fica 293. Sim. Esta conversa que nós tivemos já há algum tempo é sobre um tema que nós achamos muito importante. Não é? Nós vamos diferenciar autoestima e autoconfiança e como é que estes termos podem ser tão importantes na prática para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento pessoal. Exatamente. Este... Um dos meus temas preferidos sim, de todos. De todos, sim. E este é um dos episódios mais ouvidos de sempre do podcast. Certo. Portanto, se já o ouviste, provavelmente foi há algum tempo, é uma ótima oportunidade de o ouvir novamente. Sim, porque certamente, se já ouviste muitos episódios desde então, vais ouvir este episódio agora de uma forma diferente. Sim. Propomos com mente principiante. Sim, talvez. se ainda não o ouviste, então vais ter aqui vais ouvir um dos clássicos do podcast IVM. Exatamente. Sim, se o ouviste recentemente, então aproveita esta semana e põe outros episódios em dia, que é uma coisa que eu sei que muitas pessoas estão a fazer durante este verão. Exato. Tantas possibilidades. Tantas possibilidades. Então, sem mais demoras, aí vamos nós ao nosso throwback, esta bela conversa sobre mais autoestima, mais autoconfiança. Olha, Mia, eu hoje estou com muita vontade de falar contigo sobre um tema em especial. E ele é especial pelo impacto que ele pode ter na vida de cada um de nós. E eu ganhei vontade de falar sobre este tema contigo durante esta última semana. Yeah. Eu passei uma manhã muito agradável na companhia do André Leonardo, que me esteve a fazer algumas perguntas e a recolher algumas imagens para um programa muito especial que ele tem. É um programa de televisão no canal Q, chama-se Faz Acontecer, e é um programa que está alinhado com todo o trabalho dele, que nós inclusivamente já demos a conhecer aqui no podcast, numa entrevista, onde apresentamos assim com detalhe o André Leonardo e aquilo que ele faz. E durante a entrevista, o André fez uma pergunta, que é uma pergunta clássica e muito poderosa, que ele perguntou-me, na minha opinião, de acordo com a minha experiência, o que é que faz com que tantas pessoas tenham dificuldade em fazer acontecer. E fazer acontecer aqui é uma coisa muito prática, que é, eu tenho uma ideia para lançar um projeto, o que é que me impede de lançar o projeto, de ir atrás da ideia? Tenho um sonho, tenho um objetivo, tenho vontade de mudar. O que é que me impede de mudar? O que é que me impede de fazer acontecer? Esta era a pergunta de base. E eu com as respostas que dei, comecei-me a encaminhar para um tema, que era esse tema que eu gostava de discutir aqui contigo. Porque comecei a falar de ganhar confiança para entrar em ação, só que isto depois, aqui nos meus pensamentos, nas minhas conversas internas, levou-me para a grande discussão que nós temos tido ao longo dos anos sobre autoconfiança e autoestima. E de que forma é que estes dois conceitos, sendo diferentes e estando interligados, nos ajudam de facto a criar as bases para poder fazer acontecer, ou entrar em ação, ou viver a vida mágica, ou quer que seja que lhes queiramos chamar. Yeah. E, portanto, como especialista na área que tu és, eu gostava de trazer aqui este tema para a conversa. E acho que podemos começar por criar aqui uma diferenciação entre estes dois conceitos, autoconfiança e autoestima. Yeah, não são exatamente a mesma coisa, não é? Nós já mencionamos isto antes aqui no podcast, e acho que temos várias pessoas que nos têm pedido para fazermos um episódio só sobre isto. E autoestima é um tema central, é o tema da parentalidade consciente, diria eu. E é importante criarmos aqui uma linguagem comum para todos percebermos o que é que estamos a falar, porque há muita gente a falar da autoestima, mas há aqui algumas diferenças em relação à forma que nós falamos da autoestima na parentalidade consciente, que é a forma que eu aprendi com o Jesper Juhl, que é o terapeuta familiar, com quem eu estudei na Suécia, embora ele seja dinamarquês. Mas
na linguagem comum nós misturamos muito estas duas palavras, sim. autoestima e autoconfiança. Misturamos imenso. E mesmo na pesquisa científica, há pouca ciência que realmente fala dessa diferença. Aliás, às vezes, ainda ontem estava na FNAC a ver um livro sobre isto e nem se mencionava a palavra autoconfiança, que para mim foi um bocadinho surpreendente. Mas eu costumo começar por propor que nós retiremos das palavras a palavra auto. Tiramos auto da autoestima e auto da autoconfiança. E temos a estima e confiança. E já não confundimos as palavras, Sim, pois não? Percebemos que são coisas diferentes. Percebemos que são palavras bem diferentes. Então, a autoestima é uma coisa interior. A autoconfiança está ligado ao ter, ao fazer, e a coisas exteriores a mim. Habilidades, comportamentos. A autoconfiança é sempre situacional. Eu sinto-me autoconfiante numa certa situação ou num certo contexto, a fazer uma certa coisa. Por exemplo, neste momento sentes-te suficientemente autoconfiante em relação à tua capacidade de falar sobre o tema para o estás a fazer. Porque eu fiz muitas vezes, eu tenho muita experiência a fazê-lo e a experiência que até correu bem, ou seja, cada vez que eu tenho uma experiência, as coisas me correm bem, automaticamente eu crio autoconfiança para isso. Né? A autoconfiança também pode estar ligada ao nosso aspecto físico. Né? O aspecto físico, quando eu tenho muito feedback bom em relação ao meu aspecto físico, ficas mais autoconfiante. Posso ter dificuldade em aceitar esse feedback em relação ao meu aspecto físico e mesmo em relação ao meu trabalho, aquilo que faço, aquilo que tenho. Quando eu tenho dificuldade em interiorizar isso, realmente aceitar isso, provavelmente é porque preciso trabalhar a minha autoestima, que é o meu caso também, por exemplo. A minha autoestima tem a ver com aquilo que eu sei sobre mim e a forma que me relaciono com isso. As coisas boas e as coisas que eu gostava de desenvolver. E autoestima, quando eu tenho uma autoestima realmente saudável, eu entendo mesmo, tanto logicamente como emocionalmente, que eu tenho valor independentemente do meu aspecto físico, independentemente do meu comportamento, independentemente daquilo que eu tenho, do que eu faço, do que sei fazer ou não fazer. Eu tenho um valor intrínseco e reconheço esse valor. Independentemente daquilo que os outros acham sobre mim. E, muito importante, independentemente dos comentários, feedbacks, julgamentos e opiniões dos outros, eu sei que eu tenho valor. Portanto, por exemplo, se eu tenho uma autoestima saudável e recebo um feedback, eu ouço o feedback, reflito sobre o feedback e depois posso mudar ou não a questão ligada ao feedback. Nunca chego a questionar o meu valor próprio. Nunca chego a questionar o meu valor como pessoa ligada a esse feedback. Se eu precisar, se eu tiver de uma autoestima que precisa ser trabalhada, não é? Eu ouço o feedback e posso fazer o mesmo processo, ao mesmo tempo, emocionalmente isso mexe comigo. Começo a me questionar, começo a ficar com vontade de ir cultivar legumes, por exemplo, não é? E isso entra em algum tipo de sofrimento. No fundo, e começo esse auto-questionamento e começo a dizer, eu não sei suficiente para falar sobre isto, eu deveria fazer mais pesquisa, mais um curso, ou deveria deixar de falar sobre isso e deixar outras pessoas que sabem melhor do que eu, e por aí fora. Portanto, a autoestima é uma coisa mais do ser, e a autoconfiança tem a ver com o ter, fazer e coisas exteriores. Então, se eu usar aqui mais a linguagem da programação neurolinguística, se eu utilizar mais a linguagem da PNL para falar sobre esses temas, a autoestima está mais posicionada ao nível da identidade. Quem eu sou, quem é que eu acho que eu sou. E a autoconfiança está mais relacionada ao nível das crenças sobre as minhas habilidades, os meus comportamentos, sobre aquilo que eu acredito que consigo ou não consigo fazer. É isso? Acredito e se calhar até sei se consigo ou não fazer. Sim, sei, ou melhor, acredito que sei. Sim, nós falamos aqui várias vezes sobre crenças, não é? E até veiculamos aqui a crença de que tudo são crenças. Portanto, isso também é uma crença, não é? Eu acreditar que consigo fazer alguma coisa nem sequer quer dizer que eu realmente consiga fazê-la. Só quer dizer que eu consigo. Todos nós conhecemos pessoas
que têm muita confiança em que conseguem fazer alguma coisa ou produzir um determinado resultado e depois, na realidade, nem conseguem. Só que elas acreditam nisso e estão confiantes em relação a isso. Né? Agora, eu estou aqui interessado em explorar a relação entre estas duas coisas. Porque nós recebemos no trabalho, no desporto, né? Nós recebemos muitos estímulos a aumentar a autoconfiança, não é? Muitos convites a aumentar a tua confiança, ou até nos propõem que a única coisa que tu precisas é de confiança para ir atrás dos teus objetivos e fazê-los acontecer. Yeah. E uma das coisas que para mim ficou óbvia quando tu me falaste mais sobre esses temas é que, claro que a autoconfiança, sendo situacional, ela vai ser importante para determinar se eu faço ou não faço uma coisa e a forma como eu a faço. Só que a autoestima, que não é situacional, a autoestima é uma coisa que é mais robusta no sentido em que ela não se altera assim tão facilmente. Não, aliás, o Jesper costuma dizer que ela é a base da autoestima, é desenvolvida até aos 12 anos, mais ou menos. Okay, não é? portanto, está ali a nossa base de trabalho da autoestima está muito sólida a partir dos 12 anos. Ou seja, por muito que eu trabalhe a minha autoconfiança para me tornar confiante a fazer alguma coisa. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode se tornar muito confiante em relação à capacidade dele de marcar golos. Yeah. Porque ele durante o treino está focado em marcar golos e procura repetir movimentos que o levam a ter sucesso, e há um momento em que ele fica muito autoconfiante e diz: eu consigo marcar golos. E enquanto corre tudo bem, está tudo bem. E enquanto corre tudo bem, está tudo bem. Só que depois ele passa por uma fase em que tem 2, 3, 4, 5 jogos seguidos em que ele não consegue marcar golos, e de repente aquilo começa tudo a ruir. E começa a ruir não só em relação à crença que ele tem na capacidade de marcar golos, só que muito mais do que isso. Porque se ele não tiver uma autoestima saudável e robusta, né, ele vai começar a exportar estes resultados que estão a acontecer ao nível da capacidade de marcar golos, ele vai exportar isso para o nível de identidade, de quem ele é e do valor que ele tem. Certo. E vai-se começar a sentir muito mal não só com a situação, e mais até com quem é que realmente ele é. De repente vai começar a achar que ele é uma fraude, que não sabe fazer nada direito, que é uma porcaria, que antes por acaso ele até teve um bocado de sorte, porque quem realmente ele é aquela pessoa que está a lidar com o falhanço, e que todos os outros acham que ele é um falhanço, e vai entrar num processo de sofrimento do qual ele tem muita dificuldade de sair. Né? E é por isso que eu costumo dizer também que a nossa autoestima funciona como um sistema imunitário social. Podemos até dizer um sistema imunitário social e emocional, não é? É a autoestima que nos vai ajudar a lidar com os desafios que a vida nos apresenta. É a autoestima, estamos numa relação amorosa e o nosso companheiro deixa-nos, a forma que, quanto mais saudável a nossa autoestima, mais fácil será lidar com estas questões. Uma criança, que costuma-se dizer que uma criança com uma autoestima saudável não é vítima de bullying, nem se torna no agressor, porque neste contexto de bullying, tanto o agressor como a vítima normalmente vivem a mesma situação, que é a falta de autoestima, só que escolhem, não é, inconscientemente formas diferentes de compensar essa autoestima. Não é? Mas todos os desafios da vida, desafios emocionais, aqueles desafios que abanam mesmo connosco, quanto mais robusta, foi a expressão que tu utilizaste, a nossa autoestima, nós vamos ficar tristes na mesma. Não é que isto não estamos aqui a falar de uma armadura que nos protege das emoções que doem, não é? Mas o nível de sofrimento é atenuado quanto melhor a nossa autoestima, ok? Principalmente porque não vou começar a questionar o meu valor próprio. Eu continuo a saber que, independentemente desta outra pessoa gostar de mim ou não, eu tenho um valor e eu mereço amor, não é? Portanto, é aí essa ideia do sistema imunitário neste sentido. Sabes que uma das reflexões que eu tenho feito ultimamente, que está relacionada com a minha atividade de falar em público, é que quando eu comecei a falar em público, eu não tinha muita autoconfiança, pelo contrário, porque o meu historial mostrava-me que era muito difícil falar em público, que eu ficava atrapalhado, que ficava muito vermelho, que a minha voz tremia, que suava imenso. Portanto, essas experiências todas acumuladas faziam com que a minha autoconfiança para falar em público fosse muito baixa. E eu tenho dos meus insights, as minhas reflexões foi: então o que é que aconteceu que, apesar da autoconfiança ser baixa, ainda assim me permitiu
a expor-me a esse contexto vezes suficientes para hoje em dia eu já ter uma confiança mais alta. E, utilizando aqui a linguagem que tu nos estás a trazer, no fundo, eu acho que a minha autoestima era suficientemente saudável para eu entender que o facto de eu não conseguir falar em público não significava que eu era menos enquanto pessoa. Quando muito queria dizer que eu era uma pessoa que tinha dificuldade em falar em público, Certo. tal como outras pessoas têm dificuldade Certo. em fazer outras coisas. E isso permitiu-me lidar com os primeiros resultados extremamente desconfortáveis, estar em cima de um palco, de às vezes me atrapalhar, de me esquecer do que ia dizer a seguir, de nem sempre as pessoas gostarem tanto da forma como eu tinha apresentado as coisas. Só que quando nós fazemos isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, os resultados vão naturalmente melhorando se nós estivermos a partir de um ponto de autoestima saudável. Porque como quando acontece um resultado que não é bem o que nós queremos, se tivermos uma autoestima saudável, nós não nos atiramos para o chão a chorar e dizer sou uma porcaria. Quando muito dizemos, olha, não sei fazer isto muito bem, então o que é que eu posso fazer a seguir para melhorar? E então isso vai-nos permitindo que a confiança vá aumentando, que a autoconfiança se vá solidificando. E quando não há uma autoestima saudável por detrás, podemos desenvolver autoconfiança na mesma. Certo. Não é? Só que é diferente, não é? Se utilizarmos a linguagem aqui de saudável e não saudável, o que vemos é que essa autoconfiança é mais uma armadura. Não me parece tão saudável. Não é? Não me parece tão saudável. É mais uma autoconfiança assim muito exagerada, uma autoconfiança muito arrogante. Não é? Nós temos vários exemplos, por exemplo, na política, é uma pessoa que já mencionámos várias vezes, o Trump, por exemplo. Ele, assim, olhamos para ele, parece muito autoconfiante. Não é? Se olharmos aqui para o histórico, acho que com este encaixe que procuramos fazer aqui, conseguimos perceber que à partida podemos tirar a conclusão que o Trump não tem uma autoestima muito saudável. Eu lembro-me do exemplo que às vezes uso, que não é? Ele é o grande utilizador de Twitter. E há algum tempo atrás houve uma rapariga, uma menina, uma adolescente de Flórida ou qualquer coisa, que escreveu um comentário qualquer sobre o Trump no Twitter também. E o presidente dos Estados Unidos deu o seu trabalho de rebaixar essa menina num tweet. E de atacar não é? De atacar em público. Isso é um exemplo dessa autoestima pouco saudável, autoconfiança pouco saudável. Ok, sim. Faz sentido essa... Não, faz sentido, porque o que tu estás a propor aqui é que como a autoconfiança se desenvolve através da repetição de um determinado comportamento, eu posso ainda assim ter 2 caminhos muito diferentes dentro desta construção da autoconfiança, que é, eu posso partir de uma autoestima saudável, e então eu vou lidando com os resultados, mas sem isto querer dizer grande coisa sobre mim, que é mais dizer sobre o meu comportamento ou sobre a minha habilidade, não é? E vou construindo esta autoconfiança de uma forma que é gradual e que também é sólida, porque ela está muito assente naquilo que eu observo, nos resultados que estou a obter. Mas posso também desenvolver a autoconfiança através de um outro caminho, que é um caminho um bocadinho mais fake, é um caminho é um caminho um bocadinho de faz de conta, em que eu não me estou a focar tanto naquilo que eu observo e nos resultados que eu estou a obter, porque eu nem sequer consigo lidar muito bem com isso. Porque para eu observar mais, eu tenho que estar preparado para, se calhar, eu vou observar e o resultado não é grande coisa. Se eu achar que isto quer dizer alguma coisa sobre mim, eu protejo-me dessa observação. Então faço só de conta. Certo. Por exemplo, sei lá, vou fazer uma palestra e chego ao final e tu dizes, Pedro, como é que correu? Eu digo, foi um espetáculo, eles adoraram, foi incrível. E tu dizes assim, que engraçado, eu estive a observar e não foi nada disto. As pessoas estavam agarradas ao telefone, estavam a abanar a cabeça em discordância, estavam fechadas, nem sequer bateram palmas, não se riram das piadas. O que é que está aqui a acontecer? O que está a acontecer é que, neste caso, o Pedro teria colocado uma armadura, que é uma armadura que o impede de lidar com a vida tal como ela é, porque ele não tem autoestima para o fazer. Certo. Então fecha-se atrás de uma armadura. Não é? É isso mesmo, e está ligado àquelas máscaras da masculinidade, não é? Que também falámos no outro dia. E outras máscaras. E outras máscaras também de feminilidade. Sim. Mas é isso mesmo. O que há muita gente que... Não é? Eu trabalho isso na parentalidade consciente e eu foco em muito procurarmos guiar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, relacionarmos com os nossos filhos da forma que possam
desenvolver uma autoestima saudável. E muitas pessoas perguntam, mas como é que eu posso ajudar o meu filho com isso se eu tenho uma autoestima pouco saudável? E o que é muito bonito neste processo é que quando nós adultos assumimos responsabilidade por aquilo que está aqui em nós, não é? Nenhum de nós é responsável por aquilo que nos aconteceu na infância. Todos somos responsáveis por aquilo que está aqui agora. E quando assumimos essa responsabilidade, é como se assumíssemos a responsabilidade pela nossa criança interior. E podemos começar também nós o processo de reconstruir ou desenvolver a nossa própria autoestima. E acho que para mim, uma das razões porque a parentalidade consciente e o mindfulness têm se tornado tão importante na minha vida tem muito a ver com este meu processo pessoal. O meu processo pessoal de desenvolver a minha própria autoestima. E eu tenho momentos onde sou dolorosamente relembrada de que, Mia, tu ainda precisas de... Ainda aqui trabalho para fazer. Eu não estou na ilusão de que vou chegar ao fim e está tudo a 100%. Mas acho que ainda tenho aqui um trabalho para fazer em relação à minha própria autoestima. E nós podemos fazer esse trabalho, então também nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com as pessoas da nossa vida e proporcionamos esse ambiente fértil de crescimento da autoestima de todos. Acho muito importante nós passarmos aqui destes conceitos que estamos a discutir, que são abstratos, não é? Passamos aqui para uma dimensão um bocadinho mais prática e de como é que isto se pode fazer. Yeah. Mas ainda antes de chegarmos aí, enquanto estavas a falar sobre... enquanto estávamos a procurar estabelecer a diferença entre uma autoconfiança que está baseada, tem alicerces numa autoestima saudável, que é uma autoconfiança que vai sendo construída de forma gradual, e é uma autoconfiança que está muito voltada para observar as coisas tal como elas são. E versus uma autoconfiança, que é uma autoconfiança que não tem o alicerce da autoestima. Então ela vai sendo construída, mas sempre com muita proteção à volta, para eu não ter que me relacionar realmente com o que está a acontecer lá fora. Então, isso é uma autoconfiança muito agressiva. Muito agressiva, porque isso explica porque é que, por exemplo, imagina, eu vou dizer imagina, não vou dar nomes, mas acho que toda a gente que nos está a ouvir consegue relacionar-se com algumas pessoas que conhece. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou o melhor treinador de futebol do mundo. E isso parece um ato de autoconfiança. Quer dizer, eu acredito nisto. Se eu tiver uma autoestima saudável, eu estou preparado e consigo lidar com o facto de dizer, olha, Pedro, mas eu não acho que tu sejas o melhor treinador. Aliás, acho que nem és grande coisa. Acho que se calhar foi sorte ao longo da tua carreira. E eu vou dizer assim, olha, eu não acho isso. Eu acho que sou mesmo muito bom. Mas estou curioso em relação àquilo que tu disseste. Então o que é que tu achas? E posso pegar no teu feedback e até incorporá-lo e aprender alguma coisa sobre isso. Mas se a minha autoconfiança está construída em cima de uma autoestima pouco saudável, eu tomo isto como um ataque brutal. Porque Vou-me começar a defender. Vou-me defender porque atacar o outro. Porque tu não estás só a atacar, na minha ilusão, tu não estás só a atacar aquilo que eu sou enquanto treinador aos meus resultados. Tu estás a atacar tudo em mim. Tu estás-me a atacar a mim pessoalmente. Como pessoa. É por isso que eu só posso ser presidente dos Estados Unidos, ter o cargo de homem mais poderoso do mundo e ver-me de repente abalado por uma menina que escreveu uma coisa no Twitter. Isso. Ou posso ser um ator, ou um desportista, um político famoso e ver-me de repente completamente abanado porque um jornalista fez uma pergunta ou porque alguém escreveu alguma coisa nas redes sociais, né? Isso normalmente é um sinal de que a minha autoestima não está muito construída. Então eu torno-me muito agressivo. Porquê? Porque eu recorro nesses momentos àquilo que tenho de mais funcional, que é a minha armadura. E eu sou autoconfiante com a minha armadura. Sim, ela exato. é que me traz a autoconfiança. Sim. Ou seja, eu não estou realmente confiante, eu não confio em mim, eu confio na armadura que eu construí. Yeah. Né? Yeah. E até posso chegar ao ponto, por exemplo, de na minha ilusão achar que isso é que é a confiança. E, por exemplo, querer até, de uma forma bem intencionada, ensinar aos outros a terem mais confiança. E, no fundo, o que eu lhes vou ensinar é, olha, usa uma armadura como a minha. Yeah. Sim, porque é bem mais do que máscara isto que estamos a fazer. Sim. É mesmo uma armadura. Sim. É mesmo uma armadura, Yeah. que é uma máscara daquelas que depois é difícil E eu tirar. acho que é uma armadura que fica muito pesada. É uma armadura muito pesada. Aliás,
Isto é um teste que todos nós podemos fazer, que é quando nós temos perante nós alguém que está a ser muito autoconfiante, está a ser autoconfiante em cima do palco, está a ser autoconfiante no local de trabalho, ou dar o passo à frente e apresentar uma proposta, ou lançar com um projeto, lançar numa reunião, ou está a ser muito autoconfiante, por exemplo, numa reunião de amigos, é a pessoa que fala e faz as piadas e assume o controle. Nós podemos olhar para esta pessoa e brincar um bocadinho com esta ideia de esta pessoa está autoconfiante e de forma tão aberta que eu consigo vê-la tal como ela é, eu consigo lhe ver o coração, ou pelo contrário a pessoa está com uma armadura tão forte que eu nem sei quem ela é, nem sei quem ela é, né? E agora de repente lembrei-me, ao longo dos últimos anos tem sido impressionante o número de pessoas que nós achamos que são altamente autoconfiantes e que depois acabam por revelar que durante anos estiveram deprimidas, que há pessoas que parecendo que têm uma vida de sonho e que têm uma confiança incrível para estar a ser o centro das atenções num filme, noutra coisa qualquer, e depois suicidam-se porque não conseguem lidar com aquilo que sentem em relação a elas próprias. Sim, né? Sim. E esta armadura é engraçado quando... Eu tenho feito às vezes esta experiência em cursos que estou a fazer, é quando as pessoas param e pensam e elas até dizem, para mim o exemplo de confiança é a pessoa X ou a pessoa Y. E quando nós lançamos esta pergunta, mas a pessoa ela está mesmo confiante, relaxada, tranquila, aberta, exposta, vulnerável, porque alguém que está realmente confiante está vulnerável. Sim. Ou, pelo contrário, ela está a colocar uma grande armadura e tu nem sequer sabes quem é que realmente a pessoa é. E as pessoas às vezes param e dizem que engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu nem sei quem a pessoa é. Ela está ali atrás de uma armadura, eu nem sequer sei se aquilo que ela está a contar é verdade ou não, eu nem sei se ela acredita mesmo, eu nem sei se aquilo não é... Sabes o que eu acho que este processo para mim ajuda-me muito a sentir, de pensar nisso, de seguir esse teu convite, ajuda-me a ter mais compaixão pelo outro. Sim. Né? Porque eu também tenho tido momentos na minha vida em que recorro a uma espécie de armadura dessas. Sim. Né? E sei que isso é muito, muito doloroso. E a minha escolha tem sido retirar essa armadura. Né? Tenho conscientemente, momento a momento, escolher essa. Não, eu escolho a vulnerabilidade, porque eu sei que esta coragem de nos vulnerabilizarmos, que a Brené Brown fala tanto, né? Ela ajuda-nos neste processo de construção de uma autoestima saudável. Autoestima saudável que é um requisito para a autoconfiança realmente saudável. Sim. Eu hoje em dia vejo, por exemplo, vídeos meus de há alguns anos atrás a falar em público ou a falar na televisão ou assim, ambientes onde ficaram registadas imagens, e eu olho e às vezes consigo reconhecer que esta pessoa que está ali, que eu estou a ver, ela está a desempenhar um papel, está a usar uma armadura e não está realmente a mostrar quem é. Está-se a proteger, está-se a defender. E porquê é que ela se está a proteger? Porquê é que ela se está a defender? Porque ela tem um receio, há ali um medo. Qual é o medo? O medo é, se eu simplesmente for quem sou a cada momento, sem me proteger com estas armaduras, eu corro o risco de ser visto. E ao ser visto, poder ser rejeitado. As pessoas dizem, não gosto. Julgado, não gosto. E então é quase como, eu prefiro que as pessoas julguem a minha armadura do que me julguem a mim. Se eu tiver uma autoestima mais construída, as pessoas podem me julgar, isso não quer dizer nada sobre mim. No limite, todas as pessoas do mundo podiam dizer que não gostavam de mim. Isso não quer dizer nada sobre mim. Nem quer dizer que eu vou gostar, e não quer dizer que fiquei um bocadinho triste com esse feedback da pessoa, mas não vou questionar o meu valor por causa disso. Okay. Posso se calhar isso foi um bocadinho injusto. E posso ficar triste quando quero atingir um objetivo e não o alcanço. Isso, só que eu sei que eu tenho o mesmo valor hoje como tive no dia em que nasci e como vou ter no dia em que morrer. Esse valor é inabalável. E acho que muitas linhas... Tenho estado a pensar muito nisto, a ler, a estudar muito da espiritualidade, ou a Advaita Vedanta, ou mesmo no budismo. No fundo, até podemos tirar aqui umas semelhanças de que isto que estamos à procura até pode ser uma coisa muito de encontrarmos a nossa essência, que podemos chamar de autoestima.
Sim. Não é? Queres falar de umas coisas práticas que podemos fazer para aumentar a nossa autoestima? Sim, eu quero falar de coisas práticas, sendo que de repente comecei a ficar aqui com uma vontade muito forte de te propor fazermos uma coisa que nunca fizemos aqui no podcast IVM, mas que são coisas que nós fazemos noutros ambientes, nomeadamente nos ambientes de formação. Que um dos expedientes que pode ajudar, nos pode ajudar a começarmos a abrir a porta para a autoestima, a abrir a porta para que a autoestima possa ser um processo mais simples, mais fluido, mais saudável. É o processo da visualização, da meditação, onde propomos a alguém que, com os olhos fechados e entrando em contacto mais consigo, porque nós propusemos desde o início que a autoestima é um processo interno, não é? É meu. Entrando em contacto mais comigo, eu posso às vezes fazer nem sei se lhe vou chamar de trabalho. Trabalho parece uma coisa árdua, não é? Vai dar trabalho. Esta prática. Sim, porque isto é tão libertador que até faz pouco sentido chamar-lhe trabalho. Esta prática é que... e a minha proposta aqui, assim um bocado online, é nós gravarmos, disponibilizarmos aqui a quem ouve o podcast, disponibilizarmos meditações, /visualizações, / práticas guiadas, com base no trabalho que nós costumamos fazer. O teu trabalho mais baseado no mindfulness, o meu mais baseado na PNL, na hipnose, no coaching, e podermos, se calhar, disponibilizar aqui 2... Como se fossem tipo episódios aqui do podcast. Sim, Olha, sim. parece bem. Sim, imagina termos aqui 2 episódios extra, onde num tu lideras aqui uma visualização de, não sei, 10, 15 minutos, o tempo que normalmente tu costumas utilizar para esse tipo de prática, e eu fazer depois um outro também com uma visualização do género daquelas que eu muitas vezes proponho às pessoas com que trabalho. Olha, então podemos fazer assim. Sim. Deixem-nos saber se querem que façamos isso. Está bem, sim. Não é? Sim. Deixem-nos saber. Enviem-nos mensagens aqui na... Podemos pôr no Instagram, nas stories também, uma daquelas sim ou não. Sim, está bem. Para ver. Se têm mesmo interesse que façamos isso e nós fazemos. Acho uma ótima ideia. Sim. Isto é um processo que para mim funciona muito bem. Para a esmagadora maioria dos meus alunos e dos estudantes dos meus cursos também funciona muito bem. Por isso, agora que lançamos a ideia para o ar, agora quase que sinto aqui alguma resistência a não fazê-lo. Claro. Não é? Mas acho bem lançarmos a ideia, que é... se querem que façamos... Puxem um bocadinho por nós. Yeah. Tipo, coloquem no taguem-nos no Instagram a dizer sim, eu quero meditações guiadas do Pedro e da Mia. Sim, é isso. Ou no Facebook do podcast IVM, coloquem lá uma mensagenzinha. Nós vamos lançar a pergunta, não é? Nós vamos lançar a pergunta, que é... eu estou autoconfiante de que muita gente vai querer que nós disponibilizemos estas ferramentas. Até porque acho que pode ser uma ferramenta muito gira para depois pessoas que ouvem habitualmente o podcast, para além de utilizarem a ferramenta, também é uma boa ferramenta para partilharem com outras pessoas. Pessoas que às vezes se calhar podem não estar tão interessadas em estar a ouvir os episódios do podcast, mas que podem simplesmente utilizar esta ferramenta. Não é? Parece-me bem. Então nós lançaremos a pergunta. Ok, lançaremos a pergunta. Deixem-nos saber. Queres ou não áudios? Queres ou sim, áudios de meditação, visualização, que te ajudem a relacionar-te de uma forma mais saudável contigo, desenvolvendo a tua autoestima. Até lá, podemos partilhar aqui 10 passinhos de como é que podemos trabalhar a nossa própria autoestima. Então vamos lá. Eu lembrei-me que eu em 2012 escrevi um artigo sobre isto e posso partilhar aqui os passos com os teus comentários. Ok. Não é? Então vamos a isso. E o primeiro passo já mencionámos aqui, que é assumirmos responsabilidade por nós mesmos. De eu assumir responsabilidade por mim e as minhas necessidades e aquilo que está em mim agora. Okay. Né? E uma das formas de eu assumir responsabilidade por isso e estar com isso é através, por exemplo, destas meditações que nós estamos a falar. Bom. Depois posso trabalhar o meu autorreconhecimento e a minha autocompaixão. Como é que se trabalha o autorreconhecimento? Também posso fazer isso através de reconhecimento de tudo o que eu aprecio em mim, tudo o que admiro em mim.
E também demonstrar muita autocompaixão em relação àquelas coisas com as quais não me relaciono tão bem. Ou seja, trocar o julgamento por curiosidade e compaixão. Olha, Estás-te a rir? Isso faz-me lembrar um exercício que eu lancei num curso online já há uns bons anos. E de certeza que há pessoas que ouvem o podcast que participaram nesse curso e devem se lembrar desta experiência. Onde eu sugeri aos participantes que numa treinada semana que eles elaborassem uma lista de 100 coisas que gostavam em si. E para trabalhar um bocadinho esta história do autorreconhecimento. E foi muito engraçado porque as pessoas disseram 100, eu empanquei depois de 5, ou eu só consegui fazer 8, ou eu só consegui fazer 12. E que uma proposta era, ok, não interessa, continua. Eu lembro-me que houve um participante que disse, eu no início tive tanta dificuldade em chegar a 10, mas depois quando eu entendi o que é isto, o autorreconhecimento, que eu posso inclusivamente reconhecer-me por ser totó ou por não conseguir fazer as coisas, também o reconhecimento pode chegar a esse ponto. Porque o reconhecimento não é elogio. Não é elogio. Depois eu quando cheguei às 100 eu não consegui parar e escrevi 300 coisas. Yikes. 300 coisas que eu gosto de mim. E eu mesmo propor também um exercício aqui em relação a isso. Por exemplo, no final do dia podem escrever 3 situações que aconteceram durante o dia, coisas que fizeram menos bem e coisas que fizeram bem. E depois, imagina que não foste tu que fizeste aquelas coisas, mas outra pessoa que tu amas muito. Não foste tu, foi outra pessoa. E a seguir, troca essa pessoa por ti mesmo. Sim. E procura sentir o que sentiste pela outra pessoa por ti mesmo. Isso é uma prática da autocompaixão. Gosto muito dessa. Ou seja, eu deixei cair um copo e em vez de dizer, sou um desastrado, sou um totó, não sei fazer nada, imagino que foi o meu filhinho de 3 anos que ia todo contente com um copo para dar à mãe e deixou cair. Como é que eu reagiria nesse momento? Não é? Exatamente. Sim. Então, terceira coisa é nada de comparações. Muitos de nós estamos sempre a comparar-nos com outras pessoas, achamos que os outros fazem melhor do que nós, ou até às vezes tentamos convencer-nos, não, eu sou melhor do que aquela pessoa. Portanto, vamos trocar mesmo, ou deixar mesmo ir todas as comparações com os outros. A questão é que só nós podemos comparar com nós próprios, não é? E com nós ou connosco? Connosco próprios, Sim. É assim que se diz. Em sueco não sei. Pronto, quando notas que no dia a dia que te estás a comparar com alguém, imagina assim um grande sinal de stop que aparece mesmo à tua frente. Stop, nada de comparações. Quarta coisa, ser congruente. Não é? Procura sempre a congruência. Quando és congruente, estás alinhado com os teus valores e os teus limites e és autorresponsável e assumes mesmo essa responsabilidade por ti. Porque a incongruência corrói a autoestima. Ok? Isso é uma frase poderosa. Eu vou refletir sobre ela. A incongruência corrói a autoestima. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais a prática daquela autoconfiança fake com a armadura, na realidade, em vez de ajudar a desenvolver a autoestima, faz exatamente o contrário. É verdade. E, mais uma vez, reforçamos mais uma vez a autocompaixão. Quando nós praticamos a autocompaixão, conseguimos nos aceitar exatamente como somos. E se estamos a ter dificuldade com isso, então procura aceitar que não consegues aceitar. Ok? E quando conhecemos e aceitamos os nossos lados menos bons, é só aí que conseguimos trabalhar para as melhorar, não é? Sexto passo, fala das tuas emoções. E não consigo frisar o suficiente isso. E isso está muito ligado à questão da vulnerabilidade. Não tenhas vergonha de dizer que tens vergonha, por exemplo. Sim, não é? Sim. É isso. E todos os estudos que existem sobre isto mostram que quando nós falamos sobre as nossas emoções, nós ganhamos maior capacidade de lidar com elas. Sim, e também começamos a perceber que o problema não é a emoção em si, o problema é a forma que eu me relaciono com a emoção. Sim. Ou seja, a emoção que sinto em relação à emoção. Isso. Não é? Se calhar eu gosto de uma pessoa e sinto, ou começo a apaixonar-me por uma pessoa e sinto
vergonha porque não me deveria apaixonar por aquela aquela pessoa. pessoa, ok. Não é o amor pela pessoa que é o problema, é o facto de eu sentir vergonha que é o problema. Sim. Ok? Fica aqui e agora, pratica mindfulness, olha para este momento exatamente como ele é, não é? Não te preocupes em relação ao futuro e não estejas a remoer o que aconteceu no passado. Número 8, toma conta de ti e as tuas necessidades. Faz coisas por ti, faz coisas que gostas. Pensa em coisas que já não fazes há muito tempo e arranja um tempo para fazer isso. E mesmo a tua responsabilidade. Não são os outros que são responsáveis por tomar conta de ti. És tu em primeiro lugar. A nona, que é... Isto é muito bonito. Faz amor contigo próprio. Ou seja, isto tem a ver com o nosso corpo e com o nosso prazer e com a masturbação. E de explorarmos o nosso próprio corpo, de nos permitirmos sentir prazer, de sabermos quais são os nossos limites, de sabermos o que é que gostamos e não gostamos. Porque isso depois vai nos ajudar também na relação com o outro. Essa autoexploração é importante para a nossa autoestima. Sim, bom. Ok? E depois, a 10ª coisa que eu faço é medito. Ok? Pelo menos de vez em quando, e de ficarmos sozinho com nós mesmos, não é? Isso é diferente de estar só e estar sozinho em casa e estar a fazer coisas, não é? De estarmos só connosco. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa própria autoestima. E então, se quiserem estas meditações que tu propuseste e visualizações e práticas guiadas, também vão obviamente ajudar com isso. Portanto, esses são os 10 passos. Os 10 coisas que eu quando escrevi isto, são 10 coisas que eu tenho feito, eu própria, eu minha, para o desenvolvimento da minha autoestima. E foram coisas que fizeram sentido para ti em 2012 e continuam a fazer sentido. Continua a fazer sentido. Adicionava provavelmente a questão, como fiz agora, a questão da vulnerabilidade, quando falamos das nossas emoções. Como estamos quase aqui a terminar o episódio, eu ia só acrescentar aqui mais uma camada à nossa discussão, que é quando alguém tem uma autoestima pouco saudável, pouco construída, não é? E tu apresentaste há bocado aí um dado que pode ser um bocadinho, nos pode colocar num local um pouco limitador. Tu disseste que, de acordo com o Jesper Juhl e de acordo com muitos outros autores e investigadores que se têm dedicado a estas questões, a autoestima é sobretudo criada e ganha os seus alicerces na fase mais precoce da nossa vida, não é? Certo. Ele propõe até aos 12 anos. Há alguns autores que dizem que até nos 5, 6 anos a autoestima já está a começar a ficar um bocadinho cristalizada, que ela ou é saudável ou não é. E isso faz com que muitas pessoas cheguem à idade adulta e tendo uma autoestima pouco sólida, pouco saudável, elas, quando refletem sobre isso, elas até conseguem entender este mecanismo, que é, pois é, eu não gosto o suficientemente de mim, no fundo, eu não acredito no meu valor. E como isto está aqui presente, nada do que eu possa fazer no meu trabalho, no ginásio, ganhando mais dinheiro, casando com esta ou aquela pessoa, nada disto me vai permitir ficar a gostar mais de mim. Então não há nada que eu possa fazer, porque pronto, eu sou assim. E depois as pessoas podem ter pouca autoconfiança em relação à capacidade de melhorarem a sua autoestima. E eu acho que aqui é mesmo importante nós dizermos uma coisa assim com as letras todas, é que é possível em qualquer momento das nossas vidas, com 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos, é possível eu reconstruir esta relação comigo próprio, é possível eu aumentar, melhorar a saúde da minha autoestima, é possível eu sentir-me melhor de uma forma consistente. E as práticas que nós vamos propor com os áudios que vamos disponibilizar são um meio, são uma ajuda. Não há nada que supere ou ultrapasse a decisão que alguém pode tomar agora de eu vou dedicar uma parte substancial do meu tempo a relacionar-me melhor comigo, pois essa é a coisa mais importante da minha vida. E temos mesmo que perceber que a responsabilidade é nossa. Sim, se não for nossa, há de ser de quem, não é? O Ben Furman, que é um psiquiatra finlandês, ele escreveu um livro que se chama Nunca é tarde para ter uma infância feliz. E também nunca é tarde para termos uma autoestima saudável. Nunca é tarde para termos amor próprio, não é? Nunca é tarde. Nunca é tarde, não é? Nunca Eu tenho tido, às vezes assim, o privilégio, nos cursos que lidero, de ver pessoas que podem ter 50 anos, 60 anos,
ou mais, e num treinamento elas tomam uma decisão de se apaixonarem por si, e isto parece uma coisa muito fluffy, não é? Apaixonar-me por mim, o que é que isso quer dizer? E essa é a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida, que é nos apaixonarmos por nós. Quando nos apaixonamos por nós, apaixonamos pela vida e, em última análise, apaixonamos também pelos outros. E tudo muda, não é? As relações, quando mudamos a relação connosco, muda a relação que temos com as pessoas à nossa volta. Sim, e mesmo que eu olhe para trás na minha vida e tenha longos anos ou décadas de pouca autoestima, e isso na realidade não é tão relevante quanto a minha decisão de agora eu iniciar este processo e de me começar a relacionar comigo. E essa descoberta é tão bonita, esse processo de me apaixonar por mim é tão intenso, que às vezes algumas pessoas até acabam por dizer coisas que parecem meias estranhas, que é, eu sinto gratidão por tudo aquilo que vivi até agora, e eu até sinto gratidão por, durante todos estes anos, eu não ter tido uma autoestima muito saudável, porque isso permitiu que eu tivesse agora este momento, este encontro. E nada supera esse olhar como se fosse a primeira vez ao espelho e dizer, uau, eu estive sempre aqui e agora consigo ver-me tal como sou. Sim. Olha, acho que já está. Acho que já está. Acho que gostei desta conversa. Sim. Acho que tenho que refletir um bocadinho sobre as nossas palavras, deixar que elas assentem. Yeah. Tá bem? E agora, durante os próximos dias, vou ficar em efeito. Vou ficar à espera que nos mandem mensagens e no Instagram e no Facebook que respondam à nossa pergunta sobre se querem estes Se querem, tem que sujar, forçar um bocadinho. Sim, sim, vou ficar um bocadinho em efeito e dizer, ok, agora vou esperar por isto para perceber se isto é mesmo um movimento, um movimento onde a maior parte das pessoas querem entrar, independentemente do seu nível de autoestima agora. Sabes que eu acho que uma das grandes doenças da nossa sociedade Sim. é mesmo a falta de autoestima. Sim, e eu iria pôr outra doença em cima dessa, que é a doença de acreditar que eu vou sair do sítio onde eu estou, que não é muito agradável internamente, através da construção de uma armadura. Né? Porque isso inicialmente parece que ajuda, porque inicialmente eu vou trabalhar com esta armadura, ou eu vou me relacionar com os outros, ou até com a minha família com esta armadura, e inicialmente parece que, ok, isto dói menos um bocadinho, enquanto eu faço isto dói um bocadinho menos, só que este não é o processo. Não. Este não é o processo real de cura, de autodescoberta, de criar um mundo melhor. Sim, isto é um mundo de faz de conta, mas que é a construção de uma ilusão em cima de uma ilusão. E esta armadura, um dia vai chover e ela vai ficar enferrujada, ou um dia eu vou estar um bocadinho mais fraco e nem sequer vou conseguir levantá-la, e eventualmente nesse momento cria-se a tal rachazinha por onde entra a luz e que me permite perceber que não é por este processo que eu me vou sentir realmente melhor comigo próprio. Não é através deste processo que eu vou realmente conseguir olhar ao espelho e sem filtros, sem nada, dizer uau. Imagina os comentários no Facebook e nas redes sociais e as discussões no Parlamento e se todos falássemos a partir de um sítio de uma autoestima saudável. Sim. Um dos sinais de uma autoestima saudável é a inexistência da necessidade de atacar o outro. Porque sempre que eu estou a atacar o outro, aquilo que eu estou a fazer no fundo é a distrair-me. É a distrair-me do meu próprio processo. Em vez de eu ficar aqui sozinho a sentir-me mal comigo próprio, coloco esta energia e ganho significância através do ataque no outro. Ganho significância no ataque ao outro. Momentaneamente sinto-me um bocadinho melhor porque estou a atacar os outros e a julgá-los. Estou a ganhar. Só que estou a evitar o confronto. Estou a evitar o confronto comigo próprio. Imagino que algumas pessoas vão evitar esse confronto até o momento da morte e eventualmente vão morrer ainda a evitar o confronto. Okay? Para mim isso não faz muito sentido. Para mim. Deixem-nos saber o que acham também e deixem-nos saber se querem as tais meditações. Tá. Obrigada. Sim, obrigado.